Boa noite, iniciando mais um Vodka com Filosofia, aliás, o último Vodka com Filosofia de 2019, e nós vamos abordar o tema do autoritarismo. Bem, este governo, o governo de Jair Bolsonaro, ele é um governo que tem um perfil, um recorte autoritário. Na verdade, tudo caminha no sentido de construir gradativamente um regime que tenha uma característica fortemente ditatorial. É importante dizer que, apesar das situações estranhas, daquelas situações verdadeiramente bizarras que o presidente Jair Bolsonaro se envolve, como, por exemplo, criticar a Greta, aquela adolescente que luta pela emergência ambiental, pela necessidade de se pensar a questão do meio ambiente. Apesar de situações como esta, em que, na verdade, ela deveria ser e muito elogiada, porque é uma adolescente que pensa na humanidade, que pensa no futuro da humanidade, ela foi, na verdade, criticada por Jair Bolsonaro. Uma situação absolutamente esquisita, na medida em que se envolve em uma polêmica com uma adolescente. Não bastasse isso, em relação, por exemplo, ao ator Leonardo DiCaprio, o presidente Jair Bolsonaro também se envolveu numa polêmica, alegando que o ator financiava, através dos recursos que ele canaliza para entidades, ONGs, que na verdade isso alimentava as queimadas. Situações absolutamente bizarras, estranhas, como por exemplo aquela em que o Bolsonaro ele também, de forma bastante desrespeitosa, ele acabou se referindo à mulher do presidente da França, em comparação com a mulher dele próprio, como sendo a mulher do presidente da França uma mulher feia, quer dizer, uma atitude absolutamente incongruente com um chefe de Estado. Pois bem, apesar dessas situações que causam polêmica, estranhas, ridículas até, né? O que está acontecendo na verdade é que o Estado ele está caminhando para a constituição de um estado de exceção. E essas situações polêmicas que o presidente se envolve, na verdade, nada mais são do que uma cortina de fumaça para poder esconder o real objetivo, que é fazer com que o Estado brasileiro ele possa aos poucos ir se configurando enquanto um regime de exceção. Hoje, nós não podemos dizer que o Brasil é, a rigor, uma democracia, porque uma democracia formal burguesa, ainda que ela seja muito restrita, ela precisa evidentemente ser aperfeiçoada, mas não se pode dizer que é uma democracia mais de tipo formal burguês, uma democracia em aprimoramento, uma vez que esse regime ele tem caminhado para um estado de exceção. Eu diria que hoje o Brasil tem um sistema híbrido, ele é meia democracia formal e meia ditadura, que vai se implantando gradativamente e lentamente até haver o fechamento, o sufocamento desse sistema democrático imperfeito
para que a partir daí possa emergir um estado de exceção integral, absoluto, em que os militares eles iriam e vão e podem jogar um papel fundamental na condução do Estado, mas é uma situação em aberta e que mostra que isso tem sido feito também utilizando uma tática que é essa tática de fazer com que as pessoas elas fiquem desorientadas, como se fosse mesmo uma tática de guerra, desorienta as pessoas não compreendem o que está acontecendo, sobretudo por conta dessas polêmicas, e a partir dessa desorientação das pessoas, o regime de exceção ele vai se implantando e vai se implantando aos poucos, mas sendo sinalizado ao mesmo tempo que está sendo implantado quando, por exemplo, se diz que vai implantar um ato institucional número 5, como o filho do presidente falou, o próprio ministro da Economia depois também disse que iria ser necessário o ato institucional número 5. Pois bem, esse autoritarismo é um autoritarismo que ele vem aos poucos, mas precisa ser combatido, né? Independente se digam que é um fascismo de novo tipo ou não, o que importa é o teor duro, autoritário desse regime que vai se implantando e que tem, como o fascismo tinha, um certo apelo nas massas, porque muitas pessoas acabam aderindo, e não é de hoje que já dizem que havia necessidade de se implantar um regime duro, forte, como uma forma, por exemplo, de acabar com a corrupção, que é a bandeira moral levantada pela extrema-direita, mas pelas evidências e pelo que já foi visto, se sabe que a extrema-direita ela usa desse expediente, desse recurso, justamente para poder perseguir os seus adversários políticos. Então, eu acho interessante, eu gostaria de sugerir como leitura este livro da Clara Zetkin, Como Nasce e Como Morre o Fascismo. Aqui nós podemos entender o autoritarismo também, e o que é importante é que o fascismo, né, tem esse perfil autoritário também, de acordo com Clara Zetkin, ele surge não por uma força desse regime que vai se implantando, mas na verdade esse regime é a expressão de uma decadência, de uma falência do sistema, no caso o capitalismo, que vai se desagregando, e para que as classes dirigentes, as classes dominantes possam continuar a governar, se faz necessário implantar esses regimes duros que, ao mesmo tempo, retira o direito das pessoas. Então, esse regime autoritário nasce dessa falência geral do sistema, e a forma de poder combatê-lo é justamente através de uma frente que se forme ampla, para que se possa fazer a resistência e a ofensiva, unificando os trabalhadores para que esse regime ele possa ser superado. Mas uma coisa é superar, como Clara Zetkin diz, esse sistema autoritário na sua constituição enquanto poder. Outra coisa é superar esse sistema, ou resíduo desse sistema, que fica na ideologia, na cultura, que permanece, apesar muitas vezes dele já não ter mais o poder, mas existem esses resíduos, né,
que ficam na cultura e que também precisam ser combatidos para que definitivamente se possa superar essas formas de autoritarismo. O governo do Jair Bolsonaro, evidentemente, ele precisa ser superado. Não há condições do país continuar tendo um governo como este, que se propôs a ofender a sociedade brasileira e retirar todos os seus direitos. No caso, a reforma da Previdência, que vai custar muito caro para as pessoas, que faz inclusive com que as pessoas elas se aposentem mais tarde, ganhando menos, de forma que para alcançar 100% da aposentadoria terão que trabalhar muitos e muitos anos a mais, mostrando que esta forma de exploração, esta forma de fazer com que o trabalhador pague a conta da crise, mostra, em comparação, por exemplo, com aquele livro de Clara Zetkin, Como Nasce, Como Morre o Fascismo, mostra claramente que este sistema autoritário encabeçado por Jair Bolsonaro nasce também de uma falência, de uma crise do sistema que tem que fazer com que o trabalhador pague a conta, ou seja, que o ônus da crise recaia sobre o trabalhador e que o trabalhador tenha que pagar a conta desta crise. Então, isso mostra mais uma vez que esse sistema autoritário ele surge de uma crise, não surge de uma pujança, de uma força, de uma energia, não surge de um momento de prosperidade. Este autoritarismo surge justamente de uma crise, aliás, que dura desde 2008, que atingiu o planeta inteiro e que, na verdade, nada mais é do que a crise do capitalismo, desse sistema, deste modo de produção que é organizado para privilegiar uma classe minoritária, um grupo muito pequeno da sociedade, enquanto a imensa maioria das pessoas tem que sofrer e pagar a conta desta crise.